Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar aqui continuidade à nossa aula de catecismo, aula número 10. Nós paramos no parágrafo 4, o Criador, neste artigo 1º. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Diz assim: renovamos nossa fé em Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Falamos agora do Criador, de sua criação, da queda do pecado, na qual Jesus veio nos libertar. A história da salvação começa com a criação. Em um ato planejado de Deus, essa história termina com Cristo, que em sentido inverso ilumina o mistério da criação, revelando o fim para o qual Deus criou o universo. A catequese sobre a criação. Primeiro, a catequese sobre a criação é importante porque responde às perguntas básicas que o homem se faz. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é nossa origem e nosso fim? São questões decisivas no agir humano. Segundo, se podemos conhecer Deus por meio de suas obras à luz da razão humana, podemos também encontrar respostas para a questão das origens. Pode até ser um conhecimento obscuro. Terceiro, a verdade da criação é tão importante que, além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus quis revelar a seu povo progressivamente o mistério da criação. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus único com seu povo. Ela está expressa nas Escrituras, onde os primeiros livros exprimem sua linguagem própria as verdades da criação, da origem e do fim desta obra em Deus, de sua ordem, de sua bondade, da vocação do homem, do pecado e da esperança de salvação. Vamos tecer aqui um pequeno comentário. Essas questões das origens do mundo e do homem são objeto de muitas e amplas pesquisas científicas. Não há nada na narração da criação e na fé que vá contra a ciência. A preocupação bíblica não é passar a cronologia, as datas, os modos, os métodos da criação, mas passar uma mensagem. Não há dúvida de que o escritor sagrado não tinha outro caminho para relatar a revelação da criação do que usando suas categorias mentais, conceitos de sua época e linguagem de seu tempo. Mesmo assim, voltamos a afirmar que a preocupação da narração bíblica não é historicidade e o método científico, mas a mensagem. E essa é inalterável. Deus criou o mundo e criou o homem. E Deus é ordem e não desorganização. Por isso, ele, ao criar, colocou tudo de tal modo que ele é e será a origem de tudo que aparece, porque a criação não terminou. Quanto mais a ciência conseguir avançar e nos fornecer dados, mais podemos admirar a extraordinária obra da criação, que ainda não se mostrou completa e acabada.
Deus é a origem e o fim de todas as coisas. E em Jesus se dará a cristificação total do universo. Então, muito simples de entender isso aqui. Como o autor diz aqui no Catecismo, então Deus, a Bíblia, a palavra, ela não tem a preocupação de narrar fatos científicos e históricos, né? O grande ponto central das Escrituras é a mensagem que Deus passa para nós, tá? Então, essa questão de como criou, começou tudo, como foi feito, como deixou de fazer, isso é uma questão que a ciência também aos poucos estão descobrindo. A igreja não tem muita preocupação sobre essa questão. Nós devemos viver essa mensagem, né? E obter tudo que Deus fez aqui e passar essa mensagem que Deus é o Criador, é o mantenedor e é o fim de tudo, tá? E como ele diz aqui, ó, Deus é a origem e o fim de todas as coisas. Pronto. E em Jesus, que é a revelação final, se dará a cristificação total do universo. Então, o fim de tudo é Deus. O começo é Deus e o fim de tudo será Deus. Tá bom? O segundo ponto aqui, a criação, obra da Santíssima Trindade. Primeiro, afirmamos que Deus é o começo de tudo na criação. Ele é quem dá o ser a tudo que existe. Segundo, Deus criou tudo por meio da palavra, seu Filho amado, e tudo nele subsiste. Está lá em João capítulo 1, de 1 a 3, Colossenses 1, 16, 17. Tá? A igreja, terceira, afirma a ação criadora do Espírito Santo, que é doador da vida. Na verdade, da criação não se separa a Trindade. Ele criou o mundo. Terceiro, o mundo foi criado para a glória de Deus. As Escrituras e a tradição dizem que esta é uma verdade fundamental. Tá? Criou para manifestar e comunicar sua glória. Segundo, Deus não tem outra razão para criar a não ser o amor. Terceiro, esse amor manifesta a glória de Deus. Seu plano foi fazer nos filhos adotivos para louvor e glória de Deus. Quarto, a pessoa humana tem de manifestar Deus e o fim da própria criação é Deus. Quarto ponto, o mistério da criação. Primeiro, o mundo não surgiu por acaso. É obra da sabedoria e do amor de Deus. Ele nasceu de livre vontade de Deus. Segundo, Deus não precisou de ajuda de ninguém e de nada para criar. A criação não é uma encarnação da essência divina. Deus criou do nada. Assim também, terceiro, pelo Espírito Santo, Deus pode dar vida nova aos pecadores, criando neles um coração que seja puro. Como pode criar a vida do corpo aos falecidos pela ressurreição? Quarto, Deus cria ordenadamente e o faz bem feito, pois o faz com sabedoria e amor. A criação é querida por Deus como um dom ao homem, pois é bem feita. Gênesis 1:4. O mal não faz parte da criação querida por Deus. 5. Deus ultrapassa a criação. É maior que todas as suas obras. 6. Pode ser a causa primeira da criação. Por ser a causa primeira da criação, Deus está presente em tudo. Deus não abandona a criação,
dá-lhe o ser e o sustento. Há uma dependência da criação. Vamos tecer aqui um comentário sobre essa questão. Por mais que se diga que o Pai é o Criador, esse Pai não existe sem o Filho e o Espírito Santo. Então, a obra da criação é feita pela Santíssima Trindade que cria. Auxiliados pela ciência, somos levados a crer, embora isso já estivesse nas Escrituras, que a ação criativa de Deus não cessou. Ele imprimiu sua força criativa nas coisas e hoje elas explodem em milhões de criaturas novas, milhares de micro-organismos, uma explosão no macrocosmo ou no silêncio, a força geradora na semente. Não se pode pensar em Deus sem pensar no amor, que é sua essência. Deus não pode querer o mal, nem pensar em criar o mal. Ao conhecermos o mal, é nossa tarefa descobrir como erradicá-la do mundo. Parágrafo 5, ponto número 5. Deus realiza seu projeto, a divina providência. Primeiro, a criação tem sua bondade e perfeição, mas está inacabada e caminha para a perfeição última. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduziu sua criação para essa perfeição. Segundo, Deus, por sua providência, toma cuidado de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo. Terceiro, Jesus nos pede uma entrega filial à providência do Pai. Está lá em Marcos 6, 31, 33. Que cuide das necessidades de seus filhos. 4. Deus é soberano, mas se abre para que as criaturas possam agir e cooperar no cumprimento dos seus desígnios. Assim, o homem é chamado a ser responsável pela vida do universo como cooperador de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3, 9. Mas o homem deve seguir as orientações de Deus e não se ligar de sua origem. A providência e a questão do mal. Não há resposta rápida, primeiro. O conjunto da fé cristã constitui a resposta. A bondade da criação, o amor paciente de Deus, a redenção, o mistério do pecado. Segundo, Deus podia criar tudo perfeito, mas escolheu criar tudo em estado de caminhada para a perfeição última. 3. Resta-nos analisar bem o que realmente é mal. E mesmo sendo mal, Deus pode tirar o bem de um mal causado pelas criaturas. Exemplo, da morte de Jesus, Deus mostrou a abundância da graça. 4. Os caminhos da providência de Deus são às vezes desconhecidos. Só no final, ao vermos Deus face a face, é que teremos um conhecimento pleno. Vamos ver aqui um comentário. Sabemos com certeza que Deus tem suas mãos estendidas sobre o universo e continua sua obra criadora. Por outro lado, não há como Deus atender a tudo o que as pessoas pedem. Não é fácil também entender como se processa essa ação providente de Deus, assim como não é fácil entender a questão do mal. O mal que vemos e sofremos, em sua maioria, é causado pelo próprio homem.
que cria situações de conflitos. É causado conflito. Basta analisar a situação do mundo de hoje. A questão da fome, da violência, corrupção, injustiças, ganância, guerras, drogas e etc. Falta-nos perspicácia para percebermos a causa do mal. Deus não vai mudar a ordem social que construímos e que tentamos manter, porque isso depende de nós. O mal verdadeiro é a ausência de Deus. Esse mal causa outros e todos os males. Não podemos dizer que Deus permite o mal, mas que o mal é fruto da nossa ação de cada dia. Outras realidades que chamamos de mal são situações passageiras e que as chamamos de mal em relação à avaliação que fazemos. Quem avalia que seria feliz se tivesse uma fortuna, o fato de não tê-la é um mal que traz sofrimento. São Paulo tem uma boa receita para aqueles que pensam que serão felizes se tiverem coisas materiais, muito dinheiro, fama. Diz, tendo alimento e com que se cobrir, fique feliz. Ficamos por aqui. No próximo parágrafo vamos estudar o céu e a terra. Que essas reflexões façam eco em nossas vidas cada dia. Tá? Deus é criador de tudo. Tudo que Deus fez é bom. Deus não criou o mal. O mal é nós que produzimos. E como ele diz aqui, o verdadeiro mal é viver na ausência de Deus. Que sirva isso de reflexão para nós cada dia. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Salve Maria e viva Cristo Rei.